Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e pra quem não me conhece, ano passado eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que eu fiquei o ano inteiro buscando por constância, basicamente em todas as áreas da minha vida, mas principalmente na parte espiritual. E eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o que mudou na minha vida, assim, pra eu poder ter essa constância que eu finalmente consegui agora em 2024. O que mais me fazia pecar nessa tentativa de ser constante era o ciclo da culpa. Porque sempre acontecia assim, eu errava, eu cometia um pecado, e aí eu ficava com tanta autopiedade de mim, eu entrava nesse lugar assim, nossa, eu não consigo melhorar, eu nunca vou melhorar, meu Deus, como eu sou uma pessoa horrível. E aí entrava uma mentira que eu acreditava, que era a de que Deus deixava de me amar por conta desses pecados e que esses pecados definiam quem eu era. Isso me desanimava muito e aí eu desistia e eu demorava muito tempo para pedir perdão para Deus e voltar de novo, então os meus dias eram uma montanha-russa. Uma amiga minha me explicou uma coisa e aquilo mexeu muito comigo. Já começou nesse dia que ela falou que a culpa serve para levar a gente até Deus. Mas a partir do momento que a gente começa a entrar nesse ciclo de autopiedade por causa da culpa, a culpa é algo que veio do inimigo. Porque Deus morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que nós devíamos pagar, então não é pra gente viver com esse peso se Jesus já nos libertou dele. Então tem algumas verdades que eu queria passar para vocês que me ajudaram muito a sair desse ciclo. A primeira é que não existe nada de bom em nós. A nossa carne é pecadora e o sangue de Jesus nos trouxe redenção. Agora a gente é livre do peso do pecado. Então, primeira coisa é aceitar que Jesus morreu por nós. Então, não importa o que a gente fizer, não importa, Jesus sempre vai estar nos esperando. Nenhum pecado é capaz de anular o sacrifício de Jesus na cruz. Nenhum pecado é capaz de fazer o amor de Deus por nós diminuir. Nenhum pecado é capaz de nos separar de Deus, beleza? E aí vem uma pergunta agora, se tudo isso que eu falei é verdade, por que a gente continua pecando? E a resposta é muito simples, porque o nosso espírito e a nossa carne lutam constantemente. Mas a nossa missão é não ter hábitos de pecado. Então não significa que a gente vai estar livre do pecado, porque nossa natureza é pecaminosa, mas a gente precisa ter uma vida que não seja habituada ao pecado. Em 1 João 3,9 está escrito assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, a gente tem que ter uma vida voltada para o Senhor. E a gente aprende também, sempre querendo melhorar, né? A gente aprende isso com a passagem da mulher adúltera, quando Jesus diz: quem não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele diz para aquela mulher: mulher, vá e não peques mais. Jesus não estava dizendo que a partir daquele momento aquela mulher seria uma santa e não cometeria mais nenhum pecado, mas ele estava se referindo ao pecado do adultério. Então, toda vez que a gente tiver um pecado na nossa vida que estiver se tornando um hábito, a gente precisa, por estarmos unidos com Cristo, se livrar desse pecado. Na carta de 2 João, no versículo 9, diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Então, o nosso estilo de vida, ele revela a nossa salvação. O que vai dizer se a gente recebeu a salvação ou não são as nossas atitudes mediante aos nossos hábitos. Se você está tendo uma vida que coleciona hábitos pecaminosos, isso é preocupante. Colossenses 3,17: e tudo o que forem fazer, seja em palavra ou ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, gente, tudo que a gente for fazer, na palavra de Deus está escrito que a gente faça em nome de Jesus. E o que realmente estava assim, me deixando muito desanimada, era que as redes sociais eram uma válvula de escape muito grande para mim, por causa da ansiedade. Então todo dia eu pegava o celular e eu passava muito tempo mexendo nas redes sociais. E eu não quero, o objetivo aqui não é demonizar as redes sociais, mas se a Bíblia diz, em tudo que for fazer, faça em nome de Jesus, o que tem que virar a chave na nossa mente é em tudo avaliar, isso é pro nome de Jesus? Então eu comecei a realmente pensar, poxa, isso que eu tô fazendo tá agradando a Deus? Se eu tô mexendo nas redes sociais pra tá procrastinando, não era pra eu tá fazendo algo que eu sei que eu devo fazer? Se eu tô mexendo nas redes sociais pra aliviar a minha ansiedade, não é em Deus que eu devia buscar esse alívio? E aí é uma coisa pra gente pensar que essa é a única forma de ter constância, entregando a nossa vida pra Deus. Eu tentei tantas coisas, tantas técnicas, tantos vídeos que eu vi na internet, mas nenhum era o suficiente pra me comover a realmente querer ter uma vida com propósito, porque eu só achei esse propósito em Deus. E a gente sabe exatamente como Deus quer que a gente viva, mas a gente precisa buscar isso de coração. Se essa é realmente a nossa vontade, a gente tem que demonstrar isso com a nossa vida, que seja uma vida de adoração a Deus. Então, se você tá passando por esse mesmo problema que eu tava passando, é um processo, mas eu sei que você vai conseguir. Vocês podem me mandar mensagem no Instagram pra gente conversar por lá, porque foi algo que mudou a minha vida mesmo. Tirar essas coisas da minha vida que estavam só gastando o meu tempo e que estavam me afastando de Deus, porque a gente tem um propósito, a gente não pode gastar o nosso tempo com coisas que não glorificam o nome de Deus. E aí é importante, se você tomou essa decisão, entender que hábitos novos só acontecem quando a gente impede os hábitos antigos. Então não adianta a gente ter vontade e não excluir os aplicativos que estão te impedindo de cumprir o que você quer, e não tirar da sua rotina as coisas que estão te derrubando, entende? Então são necessários sacrifícios, são necessárias renúncias, tudo porque nós precisamos viver uma vida que adore a Deus. E aí, conforme eu fui entendendo tudo isso, todas as áreas da minha vida foram mudando, tanto a parte espiritual quanto a parte dos estudos, todos os meus compromissos, as minhas responsabilidades, porque eu virei tudo pra Jesus. Eu não fazia mais as coisas porque eu tinha que fazer, porque eu era obrigada a fazer, porque alguém pediu ou porque simplesmente deviam ser feitas, mas agora eu faço tudo para Deus. Isso mudou tudo na minha vida e eu sou extremamente grata a Deus por permitir que Ele seja o motivo pelo qual nós nos movemos. E de verdade, você pode procurar em várias coisas, mas você só vai conseguir mudar a sua vida em Jesus. A constância é uma consequência da vida vivida para Deus, onde há propósito a vida. Então, eu gostaria que todos tivessem um relacionamento com Jesus, sabe? Pra gente ter realmente um motivo pra continuar. E eu queria finalizar esse vídeo com Atos, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. E é isso. Jesus é o único que nos move, é o único capaz de nos transformar, nos dar propósito, para assim a gente realmente viver verdadeiramente e conseguir ser constante. Porque quando a gente não tem objetivo, quando a gente não tem um porquê, a constância não faz sentido, mas que o seu objetivo seja Deus, para que você possa ser constante em todas as áreas e que todas as áreas da sua vida apontem para Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha alcançado o seu coração e até a próxima!